Part- API. Conforme eles estão dados a partir de processos como o get, post, put e delete, eles executam processos que são configurados dentro dessa controller, que esse processo passa por todas as camadas que nós construímos até então, no qual a controller ela se conecta com a service, e a service, que vai ser utilizada pela controller, ela utiliza a repository para fazer essas manipulações de dados com o banco, a partir da entidade que ela é configurada a partir de uma tabela no banco de dados. Então, praticamente, dentro da nossa estrutura até agora, consideramos que temos a entidade, que é a mais baixa camada, que ela é praticamente a definição da tabela no banco de dados. Acima dela, nós temos a repository, que é a comunicação para manipulação desses dados, diretamente comunicado com o banco. A service logo acima, que é para trabalhar esses dados, tratar eles, manipular, independente do que seja. No momento, nós fizemos ali um processo comum de uma CRUD, que daí seria mais para salvar, buscar e tudo mais, mas a service ela serve para fazer toda a parte de processo de manipulação de dados, fazer tratamento de valores, fazer tratamento de nomes e tudo mais. E acima dela vem a controller, que a controller praticamente se comunica externamente, disponibilizada a partir de rotas, e se comunica com a service, que faz todo praticamente o processo restante do projeto. Então, nós vamos começar aqui a partir do nosso projeto, dando andamento nele, e nós vamos criar nossa controller. No caso, então, será livro controller, e a nossa classe de livro ela vai ser uma REST controller. Com isso, nós definimos para o framework do Spring que isso vai ser uma classe do tipo controller. Então, nós vamos disponibilizar a rota raiz dessa classe de controller. Daí, nós usamos o request mapping. Daí, nós passamos qual que é a rota raiz dessa controller. No caso, API livros. E por que que eu digo isso? Porque a partir daqui teremos vários métodos que cada um vai ter a sua rota interna. Aqui é como se fosse a rota raiz dessa classe, porque vamos considerar que o projeto ele tenha várias controllers. Então cada uma vai ter a sua definição para escrever. No caso, aqui nós temos o exemplo do livros. Daí vamos considerar que a gente tenha também uma controller de biblioteca. Daí a da biblioteca ela teria processos a partir voltado para a biblioteca. Então quando a gente acessa API barra biblioteca, nós praticamente dizemos que nós queremos acessar os processos dentro da classe de biblioteca. Aqui no caso livros, nós estamos acessando processos dentro dessa classe livros. Quando a gente for fazer requisições externamente, quer dizer, de forma externa para projeto de forma interna. Então, aqui nós vamos pegar a nossa service, primeiramente, vamos dar um private final livro service. Então, aqui a nossa service é onde ela vai estar executando nosso processo, que ela está ligada com todo o nosso processo interno, de tratamento de dados, comunicação com o banco e tudo mais. Ela é a camada secundária. Nós vamos praticamente inicializar nossa classe public livro controller para nossa service, e a nossa service nós passamos ela. Então, a partir daqui, nós podemos começar a construir as nossas APIs. Então, vamos começar com o post de salvamento. Então, vamos lá, um post mapping. Esse post mapping será adicionar livro. Aqui é o request body, porque nós vamos passar um body para essa requisição. Ela vai ser do tipo post. E dela vai receber um JSON interno. E esse body em JSON, ele vai vir com a estrutura
do livro. Então, nós vamos passar praticamente, na hora que nós formos fazer requisições para esse servidor, nós vamos passar o título, resumo, quantidade de página, o ISBN e a editora. Daí, a partir desses dados que nós vamos passar em um JSON, ele vai reconhecer que isso dentro do body e vai dar sequência às funcionalidades que nós colocamos aqui abaixo, dentro desse adicionar livro. Então, no caso, nós vamos pegar a service, livro service, que está fazendo esse processamento, nós vamos salvar o livro. Pronto. Daí, no caso, aqui ela vai retornar um livro que foi salvo. Então, ela vai ser livro novo. E a partir desse livro novo, nós vamos retornar vamos fazer uma resposta pro consumidor do nosso servidor que o livro foi salvo corretamente. Então, nós vamos dar um return, response int, e a partir daqui nós vamos passar praticamente o nosso livro novo e praticamente o status. No caso aqui eu vou ter que alterar, ele está dando esse erro porque eu vou ter que mexer no retorno, para ele ter um retorno do tipo de resposta. Então, vou passar aqui no caso um HTTP status, que daí eu quero dizer que deu um HTTP status do tipo great, que daí é o correto, que nós estamos criando alguma coisa. E aqui o correto é, no lugar, eu retornar um response int do tipo livro. Então, basicamente, com isso daqui, ele praticamente pegaria esse retorno. Aqui está acusando o erro. Ah, tá. Beleza. Colocamos 1000 aqui. Aí, perfeito. E daí ele diz que ele está retornando essa nova resposta do tipo de criação. A partir daqui, nós já temos praticamente um processo de criação de um livro dentro do banco de dados. Essa API, externamente, nós faríamos uma consulta com ela do tipo push, passando dados de livro e ela armazenaria no banco. Por quê? Ela vai pegar a service e vai executar o salvar dentro da service. Que esse salvar, ele é da repository. Que a repository, ela já está ligada com o banco de dados, que é uma entidade do banco. Então, ela percorre todas essas camadas a partir dessa disponibilidade que nós fazemos com a API. Então, nós podemos também fazer um GET, daí o GET vai ser um retorno, uma lista de livros, correto? Listar livros, vamos buscar todos, vamos pegar o livro service, buscar todos, livros, e a partir daqui, no caso, eu acho que é melhor usarmos uma lista de livros já diretamente, e nós fazemos o mesmo processo do retorno acima. Vamos dar um return, livros com status OK. Status OK é o status 200. Aqui são praticamente os status HTTP que nós geralmente usamos nas requisições. Question 201, OK 200, 404, que é o not found, muito conhecido. Então, a partir daqui, nós conseguimos seguir todo o processo de listagem, buscar por ID, por exemplo, ou algo do tipo. Vamos considerar que nós queremos editar esse livro. Daí nós usaríamos um put mapping public, atualizar livro, passando o livro. E vamos lembrar que o nosso atualizar aqui da service, ele tem passando um ID para buscar. Então, basicamente, nós teríamos que passar o nosso ID do título, mais o livro os dados que nós vamos querer editar dele. Então, voltando aqui, nós temos o nosso livro service, ponto editar, daí nós queremos passar informação, vamos considerar que nós vamos passar dentro de um parâmetro o ID e os dados no corpo da requisição, que é em JSON. Então, nós vamos pegar um request. Nós temos a opção de request parent, por exemplo, nós passamos ele como parâmetro. E aí nós passamos uma string título. Pronto. A partir daqui, nós temos o título e o livro. E ali ele vai ter o livro editado. Vou renomear aqui. E vamos dar um return com status
ok também, porque deu certo, ele fez a manipulação de dados. Beleza, agora eu quero deletar o livro. Nós poderíamos fazer um delete, por exemplo, delete mapping, e ele vai ser do tipo excluir livro, passando o título, do tipo string. A partir daqui, ele praticamente vai seguir a mesma ideia de projeto, no qual nós vamos pegar o livro, service.excluir, e passa o título. Aí ele executaria o mesmo processo. Como ele, você pode ver que ele não pode dar um retorno, já que ele é um void. Vamos lembrar, ele é um tipo void. Ele só executa um processo, mas ele não realiza um retorno, não traz dados, porque ele só praticamente manipula o banco, deletou e pronto. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos dar um try, um famoso try catch, para questões de execução, um runtime exception, e se der algum erro, ele fala que não encontrou ou alguma coisa do tipo, ao mesmo tempo que, se der certo o processo do livro, ele vai executar o processo aqui dentro, então ele vai retornar um ok. Se ele der um erro, não encontrar ou alguma coisa do tipo, ele vai dar essa resposta. Se não, ele vai retornar que deu tudo certo, ele deletou do banco. E aqui, basicamente, nós construímos uma API em um CRUD básico para questões didáticas de manipulação de livros, no caso com o banco. Então, a gente pegando essas requisições, rodando esse projeto, nós ficamos com ele disponível, nós vamos entender ainda como que nós vamos consumir ele externamente na próxima aula. Então, é isso por hoje, obrigado e até a próxima aula.